sobre propósito de vida. Que assunto complexo, mas já chamei, responsabilizei Mariana Maurici para desvendar esse tema. Virou um objeto inanimado, né? O propósito. Gente do céu. E é muito complexo falar de propósito, mas ao mesmo tempo também é bem simples, né? Existem formas diferentes de a gente enxergar isso. Por exemplo, o Prembaba fala de propósito, que laranjeira nasce para entregar laranja, né? Bananeira nasce para entregar banana. O ser humano nasce para entregar amor. E aí a gente encontra formas ao longo da caminhada de fazer isso, de encontrar e de entregar esse amor. Essa é uma visão do Prembaba, por exemplo, né? O Ikigai é uma outra visão que vai dizer que propósito é a sua razão de ser, é a sua razão da vida. Que bonito. Né? E como encontrar essa razão de ser, né? Eles desmembram isso. Então, é aquilo que você ama, com aquilo que você sabe, com aquilo que o mundo precisa e com aquilo que o mundo está disposto a te pagar. Essa filosofia do Ikigai é uma filosofia que eu trabalho muito, que eu gosto, porque ela faz essa junção e ela traz para a prática mesmo, né? Então a gente sai um pouco daquele conceito de que é só aquilo que eu nasci para fazer, mas não adianta nada tu fazer aquilo que você nasceu para fazer se o mundo não precisa daquilo. Tá. Você precisa ter uma função social para aquilo que você faz. Uhum. Tem que existir uma necessidade para aquilo acontecer. Uma razão. E essa razão precisa também te colher frutos, porque no mundo que nós vivemos hoje, a gente não vive de filantropia. É insano pensar em algo somente do amor pela razão por si só. Precisa existir essa troca. Uhum. Então a gente precisa trabalhar com as coisas que são do nosso mundo hoje. Então, trazer isso para o mundo prático, para a vida prática. Tem duas formas de eu enxergar esse vazio. Ou é um vazio de muitas oportunidades e coisas para eu preencher, ou é um buraco muito profundo que é insuportável ficar ali dentro. Aconteceu isso com você, não foi? Com certeza. Você contou que você trabalhava no banco. Então eu senti o vazio, não pelo lado de que tem muita coisa para encher. Aquilo começou a ficar insustentável. E aí foi onde eu comecei a buscar. Por onde? Autoconhecimento. Comecei a entender o que era meu. O que me fazia bem? O que eu gostava? Comecei a escrever sobre a Mariana para eu entender o que era meu dentro desse processo todo, né? E lógico, fui buscar ajuda. Porque nem sempre a gente tem essa consciência, principalmente quando a gente tá num buraco ou que a gente não consegue ver saídas, a gente dificilmente consegue sair desse buraco sozinho. A gente precisa o quê? De estímulo. Precisa de alguém que desidentificadamente olhe para sua situação e te diga, ok, então vamos pontuar algumas coisas? Tá. Vamos começar a organizar esse novelo que tá tão completamente embolado? Então, quando você consegue pensar, sentir e agir de forma conectada, você também tá agindo em propósito. Olha que lindo isso também, né? Muito lindo. E eu acho que as pessoas se perguntam muito porque existe uma certa pressão para que esse propósito venha logo, exatamente. E tem pessoas que passam uma vida sem saber qual é o seu propósito. E que vão fazer entregas substanciais para o mundo, mas de repente não seja de fato o seu propósito. Mas precisa ter esse entendimento e esse acolhimento também, sabe? Porque não é uma regra. Se fala muito de propósito hoje, por quê? Porque a gente está num cenário de pessoas desencontradas e vivendo uma vida automatizadas. Então, falar em propósito, a gente falar numa vida mais conectada. Que eu tenho mais presença, que aquilo que eu faça tenha mais sentido e significado para mim. Não seja algo tão a ermo, tão aleatório. Poxa, eu sou uma excelente enfermeira e tô dando aula no magistério, ou sei lá, tô vendendo qualquer coisa como vendedora. Existe uma entrega que é genuína e que me abastece. Mas eu tô completamente desconectada daquilo. Então vai gerar vazio. Porque o que eu gostaria mesmo de estar fazendo é estar lá no centro de enfermagem cuidando das pessoas. De uma forma diferente do que eu faço hoje. Uma das dicas até que eu já ouvi falar que pode ser que dê certo, né, para a pessoa encontrar o seu propósito, é tentar se lembrar quais eram as brincadeiras de infância. Sabe aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Se faça hoje, olhando para o teu passado.
Pergunta pra Laís, de quando pequena, o que ela queria ser quando crescer. O que ela respondia? Lembra, traz para o presente essa memória. Eu vou dar o meu exemplo. Eu quis ser várias coisas e por um tempo fiquei bem perdida, assim, do que ser, mas eu me lembro, assim, perfeitamente de uma das coisas que eu queria ser, que era médica. Eu queria ser médica quando eu era pequena. Eu ia fazer o curso de medicina aqui em Itajaí, várias coisas iam acontecer, tinha muito planejadinho isso que eu queria. Mas a vida nem sempre te apresenta esse cenário, porque várias coisas te levam a fazer escolhas diferentes. E eu me perdi completamente, fui pro direito, fui ser bancária, fui uma viagem completamente fora do mundo da medicina. Mas, quando criança, a gente não sabe e não conhece todas as formas de fazer aquilo ali. Então, eu não sabia quais eram as formas de ser médica ou de ajudar as pessoas. Ai, que legal, entendi. Mas hoje, eu pratico a medicina de uma forma diferente. Mas a minha entrega é terapêutica. Que legal. Então, de uma forma ou de outra, eu me encontrei com aquele meu propósito. Criança, a gente não tem esse entendimento. Não tem esse entendimento. Então, qual é a essência que existe no seu objetivo enquanto criança? A essência. O que tinha lá naquela profissão que você queria ser quando crescer, que te abastecia? Qual que era o motivo? Qual que era a ideia? A minha ideia era de ajudar as pessoas. Salvar as pessoas de alguma forma, ou ajudar as pessoas de alguma forma. Era o entendimento que, humildemente, eu tinha quando criança. Com a consciência que eu tinha lá de trás. Agora, trazendo isso para a minha realidade hoje, eu vejo conexão. Quais são os recursos e a bagagem que você construiu ao longo da sua caminhada que você precisa, de repente, recalcular a rota? Às vezes não dá para sair de uma vida de bancária, simplesmente como eu tinha, e fazer um pulo no dia seguinte, pedir demissão e viver uma vida completamente diferente. Precisa ter uma consciência que eu preciso ficar 1 ano fazendo uma transição de carreira. E valeu a pena. Com certeza. Se você conseguir se transformar num ser humano melhor e transformar o seu entorno, que é uma consequência, porque eu não te transformo. E você não se transforma sozinha, a gente se transforma a partir disso aqui. E à medida que a gente se transforma aqui, que você planta uma semente lá e que você... A gente já tá mudando, a gente já tá entregando de alguma forma. Qual sentido tá fazendo a minha vida? Porque eu vim aqui só a passeio? Eu vim aqui só pra sofrer? Porque muita gente tá aqui só pra sofrer. O tempo do despertar, ele é único. Então, talvez não seja nem nessa encadenação, como diria Dulce Magalhães, que a coisa acontece. Talvez tu precise de outras tantas para até descobrir a tua entrega pro mundo. Enquanto isso, você vai viver, vai passear, vai ter a tua entrega. Mas à medida que tu consegue encontrar isso dentro da consciência que você tem e faz algo por isso, muda todo o jogo. Muda todo o jogo. E aí, a gente fala, né, que daí a prosperidade financeira acontece. Naturalmente. Porque não tem como você colocar uma energia genuína, altruísta, de amor e de afeto pelos outros e você não ter retorno por isso. E o retorno é muito mais do que financeiro em dinheiro em espécie. Aí depende da sua consciência para isso também. Né? Porque algumas pessoas só têm consciência de que retorno é dinheiro. E dinheiro é uma forma de retorno, né? E dinheiro é bênção, né? A gente não pode deixar de falar isso. É maravilhoso. As pessoas acham que dinheiro é pecado, é errado, né? A gente conversou sobre isso em off. É merecido, né? E é bom. E por isso que propósito tem que estar vinculado com isso. É natural que na sua vida o seu propósito te conecte com prosperidade, com abundância, com dinheiro. Porque você precisa dessa energia para poder sobreviver nesse mundo de hoje. Como é que a gente une planejamento e propósito? Planejamento e propósito. O propósito, ele é, na verdade, essa tua razão de fazer as coisas. Mas para que isso aconteça, precisa ter uma forma de entrega, né? E o planejamento vem para que você possa formalizar isso, que você possa estruturar isso, que você possa colocar em prática tudo isso, né? Mas eu costumo dizer, existe o planejamento, mas você não pode estar enraizado no planejamento. Porque se, eu quero tanto isso, essa almofada azul aqui, mas o universo pode me trazer 2, ou pode me trazer uma amarela que é tão bonita quanto essa azul. Se eu tô enraizada que tem que ser uma almofada azul, eu não me permito ver as outras possibilidades do que pode acontecer comigo. Então é importante ter planejamento, fundamental.
mas é um planejamento com propósito. E aí a gente volta num tema de gestão do tempo. Eu planejo, eu organizo a partir do meu propósito. Porque a partir disso eu estabeleço prioridades. Eu não consigo estabelecer prioridades se eu não sei para onde que eu estou caminhando. E o propósito, ele me dá essa direção. Será que o mundo, ele tá assim, às vezes tão amargo, porque as pessoas não estão vivendo o propósito de vida? Com certeza, porque é uma consequência natural. À medida que você não está fazendo a sua entrega, que é esse sentimento de flow, né? É sentir o flow da vida, o que acontece? Eu, emocionalmente falando, tô doente, de alguma forma. Eu tô gerando ansiedade, eu tô gerando depressão, eu tô gerando frustração, porque eu tô criando expectativas com o mundo e que elas não estão se relacionando. Então, naturalmente, eu crio doenças. E aí eu tenho um mundo doente hoje, um mundo de muitas pessoas frustradas onde estão, que essa frustração gera o quê? Intolerância, impaciência, briga, gera uma série de coisas. Já vamos aproveitar e falar da relação de propósito com saúde mental e espiritual. Total. A gente está falando justamente disso, né? À medida que eu faço a minha entrega, a minha qualidade de vida muda. O meu olhar sobre a vida fica diferente. Imagina que você é um caiaquezinho no mundo. O rio tem um fluxo que vai lá para o oceano, um canal, né? Quando você está contra o seu propósito, contra fluxo, imagina você dentro de um caiaquezinho tendo que remar. Você tem que fazer uma força absurda. Você tem um desgaste de energia absurdo para conseguir subir o rio. Por quê? A fluidez do rio é para baixo. A corrente te leva para baixo. Quando você está no propósito, você está no flow. Quer dizer o quê? Eu estou indo no fluxo. Mesmo que eu não faça força nenhuma, o rio já me carrega. Porque eu estou na minha fluidez. Que legal. Então, quando eu quero potencializar, eu dou uma remadinha, mas nem preciso de muito. Porque eu já estou na minha fluidez. Agora, quando eu estou contra o meu fluxo, o que acontece? Eu tenho falta de energia vital para fazer as coisas. Falta de vitalidade, de brilho. A gente fica cinza, a gente fica fraco, a gente fica triste, depressivo ou ansioso demais, porque eu fico na expectativa de que amanhã vai ser diferente. Então, eu fico fora do meu tempo, fora do meu propósito. Então, estar no propósito é estar em fluidez com a corrente da vida. Todo despertar do propósito, ele vem a partir de uma crise? Não necessariamente, mas geralmente sim. A gente sempre aprende, né? Ou pelo amor ou pela dor. Ou pela consciência de que, ok, preciso agora fazer algo diferente por mim, que geralmente vem de uma crise, de um descontentamento, de um desconforto. E pode vir por uma dor, por um acidente, por um baque, uma tragédia, uma doença. Geralmente as pessoas dizem que no leito de morte repensam a vida toda e fariam escolhas diferentes, né? Então a crise, na verdade, ela vem como um mecanismo e uma alavanca de mudança. Não necessariamente somente dessa forma, mas é um grande propulsor para que você gere mudança na sua vida hoje. Desde quando você começou para agora, as pessoas têm buscado mais? Você acha que... Tem buscado, mas tem medo. Porque essa mudança, muitas vezes, te traz uma instabilidade financeira. Porque é um mundo ainda desconhecido. As pessoas têm muito medo do desconhecido. Tem medo se vai dar certo, se não vai dar certo. Não existe certezas, né? Dependendo do cenário. Então, assim, e como as pessoas acham que é uma mudança muito repentina, acham que o mundo vai acabar no dia seguinte e não se atém de que é um processo de transição. Então, esse processo exige um planejamento financeiro, exige uma série de coisas para que você possa fazer isso. E paciência também, né, Mari? Porque Mas como é que vai ter paciência num mundo de imediatismo? As pessoas estão querendo tudo cápsula para ontem. E aí você vai dizer, às vezes eu digo, as pessoas não têm paciência de dizer, gente, é um processo. E um processo, eu não vou te dar receita. Você vai fazer por você. As pessoas são preguiçosas, as pessoas estão rasas. As pessoas não querem se aprofundar em questões emocionais. Por quê? Porque isso vai gerar demanda. E nem sempre eu sei lidar com essas demandas. Então, viver a vida de propósito, com um propósito, também é um ato de coragem. Sabe? Concordo. É um ato de coragem porque você tem que abrir mão de muitos padrões. Não só sociais, mas teus também. E é muito difícil, às vezes. E coragem para olhar... Pode ser bom, tá? Pode ser muito leve também, né? Não é um padrão de que tem que ser difícil. Pode ser leve, pode ser gostoso, pode ser interessante. E não tem idade, né, Mari?
para que isso aconteça? Não tem idade. E tem pessoas que eu vejo assim. Só que o mais legal é quando tu se dá conta disso a tempo de poder usufruir disso. Né? Que você tenha saúde para poder lidar com É isso. um processo muito individual. Eu tenho aprendido isso nessa caminhada, né? Porque já tentei buscar as respostas fora e mesmo com profissionais, os próprios profissionais sempre falam: não sou eu que vou te dar a receita, eu vou te ajudar a fazer com que isso desperte em você, você descubra. Mas as pessoas querem isso como uma bengala. Né? E veem os processos como uma salvação. E, na verdade, é um processo de estímulo. E o meu processo de ter feito não quer dizer que tenha sido tudo perfeito, não quer dizer que hoje, entendeu? Então, a gente precisa olhar, entender qual que é o meu movimento. Cada um para o seu movimento. Por isso é tão individual, né? Super. E por isso que é autoconhecimento, né? Eu conhecendo o teu movimento, é autoconhecimento, é o meu propósito, a minha vida, para que eu entenda as minhas escolhas. E só que as pessoas estão querendo se eximir da responsabilidade. E eu sou responsável pelas consequências desses atos que eu vou gerar. E nem todo mundo está preparado com isso, porque é muito mais fácil eu culpar o outro. Eu atribuir essa responsabilidade ao outro. É mais conveniente. Né? Então, é uma sequência de coisas. Então, falar de propósito ou falar de qualquer outro tema é uma rede, é um emaranhado de coisas que está tudo conectado. Que a base é o autoconhecimento. Então, a partir da consciência sobre quem você é, sobre aquilo que você acredita ser a vida para ti, porque isso vai a partir de crenças, de religião, de vários conceitos. Isso tudo interfere. A família que você foi criada, a sociedade que você vive, a empresa que você trabalha, tudo isso, nós somos afetados e afetamos o nosso entorno a todo instante. O que você diria hoje para uma pessoa que está nesse momento confuso? Primeiro de tudo, assim, tenha resiliência e paciência. Porque o processo, ele é um processo, já diz isso, né? Ele tem um tempo para acontecer. Então, acolha esse momento que você está passando na sua vida no entendimento de que é uma fase. E é preciso você se permitir olhar para dentro de você e conhecer aquilo que te prende, aquilo que te eleva, aquilo que alavanca, aquilo que não é. Então, se permita viver esse processo, né? E não queira que as respostas sejam imediatas, porque elas não são imediatas, né? E se você não der conta disso sozinho, procure ajuda. Procure ajuda. Porque às vezes a gente está tão emaranhado dentro daquelas emoções, porque existe o fator emocional nisso tudo, que a gente não consegue enxergar. Eu mesma precisei de ajuda, não que eu seja melhor que ninguém, mas no momento daquela transição, eu fui buscar ajuda porque eu não conseguia encontrar. Eu não tinha objetivo de vida. Eu disse, bom, meu primeiro passo é preciso encontrar um objetivo de vida, porque eu não sei nem por onde que eu começo. E eu sei que é uma realidade de muita gente. Sim. Só que para eu encontrar um objetivo, eu preciso primeiro entender quem eu sou, quais são as minhas verdades, o que eu estou carregando que são minhas verdades e que são verdades das outras pessoas. Sabe? Se permitir saber quem é você. E se permitir entender que é um processo que vai durar a vida inteira. Quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Eu gosto de ilustrar com o livro porque a poesia ela cria um estímulo além do racional. Né? A poesia ela traz uma conexão e uma conversa direto com o nosso inconsciente. Então, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não consiga estabelecer conexão, ela está agindo como uma cápsula de remédio. Ela está acionando e fazendo a gente refletir. Aí tem uma poesia que fala assim: seguindo os passos. Acredito que quando não reconhecemos as amarras, nos tornamos vítimas e nos deixamos levar pela manada, sem valorizar o poder que temos da escolha do nosso próprio destino. Ficamos à mercê do acaso, ou ainda da sorte. Seguindo os passos, conhecendo os freios, as influências e as contaminações, nos tornamos conscientes daquilo que precisamos reverter, transformando em impulsos e alavancas para o despertar e evoluir. Se nas palavras encontramos motivação para recomeçar, é no tempo e no autoconhecimento que encontramos as ferramentas para recriar, regenerar e reviver. Obrigada de novo. Obrigada eu, tá? Que esse quadro possa perpetuar, né, dentro de outros mundos e que as pessoas possam, de fato, se conscientizar da importância que tem de se olharem,
de se bastarem, de se conectarem consigo mesmo e a partir de então transformarem as suas próprias vidas. Parabéns. Obrigada.